15 para as 11, estamos de volta aqui com o Morning Show, gente. Olha, no início do nosso programa eu disse que esse programa aqui estaria repleto de grandes personalidades. Eu estou muito feliz aqui de receber algumas delas, mas eu queria contar para vocês uma coisa. Vocês viram ontem que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, repudiou na tarde de ontem as declarações dadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que afirmou em um debate virtual que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, no Paraná, as declarações de que existem caixas de segredos no trabalho dos procuradores e de que haveria milhares de documentos ocultos são falsas. Na nota, a Força-Tarefa destacou que devem ser rejeitados o que classificou como ataques genéricos e infundados às atividades de procuradores da República, além de tentativas de interferir no seu trabalho independente. Pelo Twitter, quem também se manifestou foi ele, que está aqui conosco, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Abre aspas para ele. A PGR vai à imprensa sugerir desvios da força-tarefa do MPF, da Lava Jato, mas confrontado nada tem de concreto. A base de dados é muito extensa. Sim, é a Lava Jato maior investigação sobre corrupção do mundo. E olha, é com muito orgulho aqui que a gente tem o Sérgio Moro pela primeira vez participando aqui do Morning. Eu queria, ministro, que o senhor comentasse essa fala aí do Aras. Prezado Matias, estou pedindo desculpas antes de qualquer coisa. Dizer que eu e minha esposa Rosângela já zeramos o Netflix 2 vezes aqui em Curitiba. Estamos usando nossas ciolas, nossas meias de lã, os nossos cachecóis, né? Não está muito fácil. Estou tendo que me reinventar. As pessoas estão querendo me minar a qualquer custo e certamente é uma batalha difícil. É importante que agora eu estou voltando a decorar minhas apostilas e quem sabe vou começar a prestar um concurso para, quem sabe, ser ajudante de ordem do Adrilles. Pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção. Então, estamos avaliando o terreno. Muito bom. Muito bom. André Marinho aqui com a gente no Morning Show. Gente, essa foi só a primeira, tem mais. Tudo bem, André? Prazer ter você aqui. Paulo, meu querido, obrigado pelo convite. Vini, Adrilles, Guga, Joel. Tamo junto aí, obrigado pelo convite de novo, reforçando aqui. E dizer que Brasília nunca esteve tão em paz, né, Paulo? Realmente, foi inclusive uma frase ontem que eu me deparei no Twitter, Brasília nunca esteve tão em paz, em uníssono, todos ali irmanados, ombreados contra a Lava Jato. É um espetáculo, assim, de horrores, tentar descartar tão rapidamente, assim, o legado lavajatista. Mas também, o maior inimigo do presidente pegou Covid e ficou fora de combate. E o que nos restou foi perseguição à EMA e o próprio ficar saudando a cloroquina como se fosse um bezerro de ouro. Então, foi um mês complicado aí de pouco conteúdo. Foi um mês muito pobre para o humor. Muito pobre, mas eu estou sentindo aí que a temperatura já está elevando e em breve a gente já vai ter uma enxurrada de novos motivos aí para zoar a fauna política. Muito bem. Guga, tô vendo que você... Tô vendo que... A Ema gostou. Ô, Guga, eu tô vendo que você já tá chorando de dar risada aí. Você quer fazer uma pergunta pro André ou pedir uma imitação pra ele? Guga? Mas aí responde estilo Moro. Moro, você acha que hoje a pessoa que mais está contribuindo para acabar com o legado da Lava Jato é a pessoa que mais se beneficiou dela, que foi o Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro traiu o movimento? Prezado Guga, é importante nós esclarecermos que o PR Jair Bolsonaro está cometendo vários melindres e, na verdade, ele está solapando todas as nossas conquistas e não está dando prosseguimento. Sancionou o juiz de garantias, né, que seria uma espécie de quinta instância. Ele limitou a delação premiada, impôs restrições à prisão preventiva e fez tudo para minar meu poder ao longo... Ele aparelhou todas as instituições, como a Polícia Federal, para o seu bel prazer e os seus interesses pessoais. E isso não é torcida, é só uma constatação. E eu só estou citando dados objetivos, a realidade, a partir de todo o meu arcabouço jurídico de conhecimento formidável e invejável, né, da common law e todos os seus
todas as suas derivações. Então, é bem por aí. Muito bem. Adriles, antes de você comentar, deixa eu agradecer aqui toda a turma do Pânico aqui, porque esse cara é brilhante, faz o Pânico sempre lá e hoje está abrilhantando aqui o nosso Morning Show. Adriles, você tem alguma curiosidade aí? Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta séria para o jornalista Augusto Nunes. Augusto! Muitas pessoas criticam você. Falam, Augusto, você só fala do PT, do Lula, você traz sempre o lulismo o tempo todo. Mas veja bem, Augusto, é nesse sentido, você acha que não está incorporado no juiz Dias Toffoli, quando ele não fala que quer editar, que quer ser o editor nacional do país e da população e quer fazer um espírito de corpo, dizer o que as pessoas devem dizer ou deixar de dizer, quando ele persegue conservadores. Você não acha que está encarnado o espírito lulopetismo de quando ele era advogado do Zé Dirceu e do PT? Augusto Nunes, seja sincero. É importante O Guga tá chorando. nós colocarmos os pingos nos is. Primeiramente, esses são os criminosos VIP da classe executiva. Acham que são uma casta de anjos superiores que podem, ao seu bel prazer, ficar tutelando a nação, ficar prendendo nós em casa. Se eu tô preso em casa, todos nós. Não tem mais essa. Então você se deixar levar por os arroubos autoritários dessa casta de anjos revestidos com aquela toga cafona, aquela capa preta. Pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça no lugar. Ô André, tô sabendo que vai estrear um quadro novo hoje no Pânico, é isso mesmo? É o cara aí, já melando o anúncio, né? É ou não? Não, eu não vou ser tão objetivo, até para guardar um pouquinho mais aí antes da gente divulgar em primeira mão, mas hoje tem quadro novo no Pânico. Mas aí, é bom, o negócio é bom. Promissor. Promete bem, novos personagens e... Inclusive, eu vou estar presente. Com caracterização e tudo. A verdade é essa. Muito bem. Vini, você tem alguma pergunta? Tenho. Eu não sei se eu pergunto pro Malafaia ou pro próprio André Marinho também. Mas vamos pro Malafaia primeiro, né? Porque... Malafaia, pastor, o senhor se envolveu aí nessa polêmica agora com o ator Tami Miranda, né? Pedindo boicote a uma marca só porque o ator virou garoto propaganda aí no Dia dos Pais. Mas qual que é o problema do Tami fazer campanha de Dia dos Pais, pastor? Isso aí é uma pataquada de quinta categoria, meu irmão. Vai ficar fazendo essa lascívia, essa pouca vergonha, essa sem vergonhice. Isso aí é uma patuscada, meu irmão. Vai ficar apoiando esse tipo de ideologia de gênero subalterna? Ficar aí curvando pro capiroto os desígnios dele? Aqui não, meu irmão. Não vou deixar essa pouca vergonha ficar pairando impune, meu irmão. Isso aí é a cachorrada, é a pataquada. Não vai aqui comigo, não vai ter não, meu irmão. Bom, agora a pergunta ao André Marinho. André, é o seguinte, você já falou um pouquinho aí no começo do programa, já deu umas cutucadas ali no governo Bolsonaro, e muita gente que acompanha seu trabalho sabe que na eleição do Bolsonaro você era um cara ali, um apoiador, né? O Bolsonaro usou lá a casa do seu pai, né, como um ambiente ali de campanha também. E agora essa mudança de tom, né? Você chegou a falar esses dias no Pânico também que o Bolsonaro tem sido aí um governo de estelionatários, né? Porque não está cumprindo com aquilo que prometeu, principalmente por essa recente aliança com o Centrão. Como que está sendo para você esse momento, esse tom mais crítico, o teu público, né? Que era um público também que tinha muitos apoiadores aí do governo. Como que tem sido esse dilema na tua vida? Bom, Vini, de fato você narrou bem essa nova fase. Na nova fase, né? Foi até algo que já vinha assim, muito bem demarcado ao longo dos últimos tempos, mas que certamente se agravou no momento que eu voltei ao Pânico e o cenário político, o terreno político ficou muito bem delimitado de quem segue apoiando o governo incondicionalmente e quem, como eu, que não faço oposição pela oposição, não vou ficar batendo lata e me recuso a prestar esse papel de ficar nessa condição de questionador no Pânico, de ficar só apontando o dedo para as falhas e para as omissões ou para os erros eventuais que o governo possa vir a cometer, mas certamente eu também não consigo me deixar
calado e me deixar calar diante de incoerências e contradições flagrantes. E causa muita curiosidade o presidente que, como você bem mencionou, eu e meu pai fomos anfitriões de capítulos decisivos daquela trajetória alucinante dele rumo ao Planalto. Convivemos com ele com uma certa intimidade, uma intimidade considerável, então eu pude conhecer quem é o Jair Bolsonaro, na íntima. Então, você causa muita curiosidade, você percebeu o cara que, quando o Rodrigo Maia, inclusive em primeira mão aqui, revelando uma anedota aqui, um episódio a título de ilustração, o Rodrigo Maia, uma vez, quando ele já estava começando a ensaiar ali as articulações para ele viabilizar o retorno dele à presidência da Câmara, ele teve que ser recebido pelo Bebiano para fazer ali uma articulação preliminar. E ele contava com a repulsa, o ódio, a aversão total e absoluta do Onyx Lorenzoni e do próprio presidente. Ele teve que ser recebido nos fundos da minha casa com um entregador de gelo. E para você ver o nível de repulsa, assim, que era um cânone central da campanha. Foi eu ficar conversando com esses vaselinos aí, nem para esquerda, nem para direita, aquela coisa assim. Que eu lembro perfeitamente de várias instâncias ao longo da campanha que isso parecia ser um apelo central, uma diretriz central do apelo eleitoral que o Jair Bolsonaro apresentou para a nação. Fato é que, 18 meses depois, ele, enfim, está se curvando aos caprichos do Centrão, formando uma base que não é uma base programática que está sendo arregimentada com uma agenda de poder, uma agenda de país, e sim uma base oportunística exatamente para salvar o mandato dele. Eu sou o maior adepto de uma articulação propositiva com bases republicanas. Eu disse uma frase no Da Noite, quando eu participei lá com o Danilo Gentili, que, na minha visão, a articulação não necessariamente é artimanha, conciliação não é conchavo, negociação não é negociata. Então, a boa política altiva, propositiva, feita às claras, com transparência, já foi responsável por grandes avanços do nosso país nos últimos tempos. Então, que ele tivesse feito esse movimento antes e não ter desperdiçado quase 1 ano e 8 meses nessa bateção de lata aí, batendo palma para maluco e ficar afagando a ala mais sectária dele, que agora eu já deixei de lado também, né? Já peguei meu São Bernardo preferido, que é a Bia Kisses, com aquela cara manhosa dela, cheia de dobras. Fiz um carinho nela, dei um biscoitinho pra ela ficar tranquila. Peguei o meu chihuahua, que é pequenino, pode ser meio raivoso ali, né? O Carlos Jodi. Também fiz um carinho na cabeça e ficou tudo bem. Já o Daniel Silveira, um pouco mais parrudo, né? É o meu Doberman de estimação. Eu tive que dar um pedaço de alcatra ali com whey protein dentro. Ele ficou bem mansinho e não estou mais falando nada. Porque agora, só no corrente ano, estou tendo dificuldade de lidar com todos esses vaselinas, esses tubarões do Centrão que estão farejando, o leão aqui, com todas as hienas que tentaram me derrubar de todas as formas. E ainda estou aqui, inclusive, prestar minha continência aqui para o Lula. Deveria ter seguido o teu conselho, da tua experiência antes. Afinal de contas, o Bolso Família, agora que eu estou inaugurando, já basicamente garantiu minha reeleição no tocante a 22 aí, ok? Então, deveria ter feito esse movimento antes. E a esquerda vai... Ô, Xarope, segura a onda aí, ó. Ô, Xarope. Ô, intelectual. Cadê a Eva aí, ó? Cadê eu tô vendo a bituca. Chama o Siqueira pra ele. Estou vendo a bituca aí de cigarro do teu lado aí, tá ok? Mas, ó, é só pra dizer o seguinte... Ô, presidente, você não para de falar, presidente. Olha só. Tá parecendo a Adriles, presidente. A minha gralha de estimação aqui, pô. Minha gralha de estimação aqui, pô. Esse aqui é aliado de primeira hora, tá ok? Ele é mesmo, presidente. Daqui a pouco eu vou botar lá no canil se tu começar a falar. Junto com a Bia Kiss. Então, pera lá. É isso, presidente? Tá muito ditatorial. Exatamente isso que eu quero endereçar, tá ok? Só pra finalizar aqui, passar a bola pra vocês. Vou chamar O intelectual precisa dizer o falar, seguinte, presidente. O genocida. intelectual precisa falar. Então toca o barco aí que daqui a pouco eu volto. Então. chamar o João Presidente. Mas nunca vi um presidente tão autoritário assim. Rapaz. O João Pinheiro, por favor, intelectual, a sua palavra, intelectual. Prezado, Vocês João deviam saber Pinheiro. que vocês estavam apoiando, né, pessoal? Mas agora estamos aqui. Presidente, eu queria te fazer uma pergunta. Ó, neste programa aqui, Morning Show, a gente fala de você diariamente. Eu, Adriles, Paulo Matias, Vini.
Eu queria saber o que o senhor acha de nós, da bancada do Morning aqui. Qual a sua Vixe, opinião? Maria. Tu tem certeza Eu que quero vai fazer saber, essa não. pergunta aí? Eu não quero saber, não. Tu tem certeza mesmo? Também não sei se eu quero. Não, o Adriles, ele já falou que a falou, gralha é de pô. estimação. Já dei meu apelido aí. O Guga Noblar dispensa maiores apresentações. Esse aí nem é gente, nem merece ser tratado como tal. Isso aí nem é gente. Já o Joel Pinheiro é um xaropento, né? Que fica me enchendo o saco todo santo dia. E o Adriles realmente tem feito um trabalho propositivo para a República. tem sido um aliado. Tem de mesmo, primeira, presidente. ok? Obrigado, senhor presidente. Verdade. Paulo Matias aí, eu só tenho dúvida aí desse teu óculos aí transparente aí. Tá parecendo o governador Gravatinha aí, tá ok? Eu queria falar pra vocês também, gente, hoje no programa a gente vai ter também o governador João Dória. Eu fiquei sabendo que o verdade. Ciro Gomes está chegando aqui agora nos estúdios da Panflix, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Produção, podemos ir pro intervalo? André Marinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica com a gente no próximo bloco? Por favor. Então fechado. Um Daqui a prazer. pouquinho tem mais André Marinho no Morning Show. Fica com a gente. 11h07, estamos de volta aqui com o Morning Show, batendo um papo super gostoso, agradável, divertido com o nosso André Marinho, aqui integrante do Pânico. Mais uma vez, André, obrigado pela tua participação hoje no Morning. André, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê, sim, você fazendo algumas críticas ao Bolsonaro, mas a gente também precisa reconhecer a resiliência eleitoral que ele tem, né? O que você acha? Não resta dúvidas. Eu fui testemunha ocular de algo que ninguém tira dele. Ele tem instintos políticos realmente privilegiados. E ele está fazendo esse movimento deliberado, premeditado, rumo ao Centrão. De fato, ele vê isso, como eu disse, como uma base de sustentação não programática, mas sim oportunística, mas tudo bem. Não vamos nem mais entrar nesse mérito. O fato é que ele, de fato, demonstra, pelo menos na última pesquisa, no último levantamento do Paraná Pesquisas, isso ficou bem nítido, né? Que apesar dos pesares, apesar do Brasil ter sido quase que tratado como um pária internacional na condução do combate ao coronavírus, ele ainda assim segue firme e forte lá com o eleitorado dele fiel, cativo e que está se expandindo no Nordeste. Ele está fazendo esse movimento, obviamente, rumo à camada mais desfavorecida, os desalentados aí, os chamados invisíveis até que o governo conseguiu detectar e descobrir para o espanto de todos, na casa de muitos milhões. Mas eu fiquei muito bem impressionado com a presença do Leandro Narlock no Pânico essa semana, quando ele disse que o que para mim foi de forma muito clara, objetiva, e foi a melhor leitura mais correta, na minha opinião, mais acurada, de que muita gente é bolsonarista até agora, mas é bolsonarista até a página 2. É aquele apoio que ainda é tênue e frágil, exatamente por não ter uma terceira via consolidada com uma base eleitoral forte, entendeu? Realmente não são pessoas que enxergam o Bolsonaro estritamente como a última barreira contra o esquerdismo infantilóide, identitário. Ele é a última barreira contra voltar a ter velho pelado acariciando criança em exposição de arte. É quase que isso. Então, e essa dinâmica também se reflete muito no apelo que o Trump hoje está tentando angariar para si nos Estados Unidos, como se ele fosse a última barreira contra o socialismo tomando a América. Mas também a esquerda não ajuda, né? Então, eu fico imaginando a esquerda, a gente está vendo se gestar no horizonte uma esquerda meio roda viva, né? Que recebe o Emicida. É a nova esquerda. Essa, de fato, é a nova esquerda que está se formando. Esquerda Vera. A esquerda, Aliás, só tem uma esquerda visão, Vera. né? Só Esquerda tem uma Vera. visão. Aliás, Esse é o ponto, né, Marinho? Gente, a não Vera tem problema Magalhães é ter centro-direita, uma Eu não única tô falando visão. nada, Tem é que ter igual todas. você, Joel. É centro-direita igual você. Olha o Morning Show aqui, a gente aguenta o Joel, o Guga Noblar, todo mundo, entendeu? É isso. Aliás, eu queria mesmo, perguntar... tá aí. Mas você vê, o Emicida indo lá, aquele Silvio Almeida, se não me engano, falando sobre racismo estrutural. Então você vê que... Mas não é ainda um movimento, é um movimento incipiente ainda. Mas da mesma forma, tem outra crítica que eu quero deixar de antemão aqui, que eu também consegui detectar já um movimento incipiente, meio pró-Moro, que está quase incorrendo na mesma problemática dos apoiadores mais incondicionais e ávidos do presidente, que são os moromínios, né? Que é aquele apoio incondicional, cego, sem nenhum critério,
e que passa pano ou faz vista grossa para qualquer desmando ou excesso dele. Então, que isso fique bem claro. E eu achei brilhante a análise que todos vocês em conjunto fizeram no início de que o juiz, ele na condição de juiz, de fato foi um herói nacional, como um aplicador da lei. Agora, você não pode dar um passo maior que a perna e já começar a endeusar o Sérgio Moro enquanto político, porque mal sabemos quais são as posições dele de fato e se é que ele de fato vai cobiçar um cargo político. Então, Vini, passa por aí. Ministro Ciro Gomes, eu queria, sobre isso que o André Marinho falou agora aí, sobre a nova esquerda, né? Eu queria perguntar qual que é o futuro da esquerda. O senhor pretende fazer esse caminho mais pela centro-esquerda mesmo? Tá batendo bastante agora no Lula e no PT. Como é que você enxerga esse caminho aí para 2022, Ciro? Ministro, só um adendo. O senhor não vai fazer esse caminho com retroescavadeira, não, né? Não, é de Romero Jucá. É de Romero Jucá. Pode levar, pode levar. Espera lá um pouquinho. Porque lobo-guará que não caça qualcateia acaba de bucho vazio, meu amigo Adriles. Porque boi ladrão não amanhece na roça. Então que isso fique muito claro aqui, mas realmente me causa espécie, esse desdobramento nauseabundo que nós estamos vendo essa esquerda Nesquik ficar endeusando aquela Gabriela a priori, e também ficar erguendo a status de herói, esse Felipe Feto, como se eles fossem os grandes baluartes do campo progressista brasileiro. Pera lá um pouquinho. Essa Gabriela Prioli não aguentou 10 segundos de debate com o Cacá Fake, aquele rola bosta, aquele mela cueca. Você olha para esse Felipe Neto, e é neto mesmo, porque no máximo tem 10 anos de idade mental, aquele cidadão animador infantil de YouTube. Pera lá um pouquinho. Para bater de frente com esse adolescente tuiteiro, com os tipos genocida, proto-fascista, neoliberaloide, lacaio, de lambedor de bota de Yankee, tem que ter testosterona, tem que encarar de frente essa vassalagem pueril que ele está fazendo lá com o Zé Topete nos Estados Unidos, dando a base de Alcântara a seu bel prazer, entregando todas as nossas riquezas. Espera lá um pouquinho, é de uma generosidade sem contrapartida, que é que nem o Acef fica dando as contas do Airbnb dele pro Queiroz ficar entrando lá e ficar mobiliando com 50 mil reais de espécie sítio em Atibaia, pra você ver a sina de Atibaia. Só me falta o Fernando Holliday e a Patrícia Pilar quererem roubar o Beach Park de Fortaleza e levar pra Atibaia. E esse cara aí fica achando, agora foi imputado em tribunal na Corte Internacional na Corte Internacional de Haia. Esse cidadão aí deve achar que raia deve ser o que ele pescava lá ilegalmente na Baía de Angra. Espera lá um pouquinho. Então vamos botar a cabeça no lugar, ter racionalidade, respeito ao contraditório. E é assim que eu tenho que olhar, porque não dá para deixar essa situação campeando impune, não. Muito bem. Governador João Dória. Eu queria perguntar para o senhor, governador Dória, tem muita gente que está chamando o senhor de Joãozinho Tranca-Rua. Que o senhor teria meio que exagerado, assim, nesse isolacionismo, 3, 4 meses fechado. O Sebrae está falando que é 1 milhão de novas empresas, quer dizer, velhas empresas quebradas, 9 milhões de desempregados. Aí o senhor fica chamando o Bolsonaro de genocida. O senhor não acha que o senhor exagerou, que foi meio desmedida esse isolacionismo geral, assim? E o senhor acha que você não perdeu capital político por causa disso, não? Adriles, é muito boa a sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Você tem uma visão completa, holística. A sua pergunta realmente é digna de aplausos. A sua pergunta é muito conveniente. A sua pergunta faz muito sentido. Então, palmas para você, um jornalista que está fazendo uma brilhante carreira. Realmente eu falo em nome da ciência, governador. É algo que vale a pena nós elogiarmos e despejarmos todo tipo de elogio. Mas vamos de volta aqui à pergunta feita, essa minha média de praxe, que eu faço sempre com os jornalistas. Afinal, eu sou um grande democrata. Respeito todos vocês, ao contrário do Bolsonaro vírus. Essa minha lacrada que eu treinei na frente do espelho 10 minutos antes de fazer, que algum assessor meu passou e eu arrebentei a boca do balão. Mas voltando aqui à sua pergunta, dizer o seguinte, para vocês, o meu bom recadinho vai para você, que diz que eu e André Marinho somos uma pessoa só, como se ele trabalhasse para mim. O fato é que eu não sei quem André Marinho é. No máximo estivemos juntos 2 vezes. A primeira foi na tribuna do Jockey Club,
quando ele e eu estávamos apostando numa competição de salto equestre, de hipismo. E, obviamente, o meu cavalo ganhou porque é tratado com um regimento estrito de suplementação taurina vindo de Shanghai. E aí, depois disso, nós juntos batemos um racha, não é rachadinha, um racha no campo de golfe, com carrinhos de golfe. E, obviamente, o meu venceu, porque é movido à base de energia eólica e placas fotovoltaicas feitas em Guangzhou. E eu recebi e coloquei direto. E tem exatamente o mesmo penteado, mas o meu é um pouco mais caro. Muito bem. Guga Noblar. Ciro. Fala aí, ô. A gente viu que você bateu agora no Felipe Neto, você bateu na Prioli, você tá enfiando a porrada no Lula. A gente tá até na dúvida, quem que é o inimigo hoje do Ciro? É o Lula ou é o Bolsonaro? E desse jeito, só vai sobrar mesmo pro Ciro uma aliança com o centro-direito, com o Rodrigo Maia? Vai ter essa chapa? Rodrigo Maia e Ciro 2022? Repare bem, meu estimado Guga Noblar, a verdade que se a gente se ater e fizer aqui uma cronologia histórica, aqui traçando logo para trás, não tem que olhar muito para trás, não. Não tem que olhar muito bem no retrovisor. Esse prefixo retro já me causa até aqui, já fico atiçado aqui, só de pensar de retro escavadeira, esse tipo de coisa. Mas repare bem, porque dizer o seguinte, negociar com essa burocracia petista, ossificada, calcificada, que sobe nos tamancos e fica justificando o injustificável, espera lá um pouquinho, com essa gente eu não quero conversa mais. Eu vou para Paris, eu vou para Tóquio, se for necessário, no segundo turno de novo. Não tem mais conversa. Agora é cirocracia a partir de 22. Pode vir o balofo lá do Flávio Dino, o Maranhão tá todo cagado. O Lula é um merda. E vai voltar a ser preso, babaca. E o Bolsonaro? Peraí, Adriles. Vai lá, Joel. Repare bem, fala aí, ó. Diga lá. Conversar com o personagem André Marinho mesmo agora. André, qual que é o papel do humor na política? Em você, de alguma maneira, as coisas se misturam e cada vez mais. Outro dia a gente estava conversando com o Léo Dias aqui, fazendo fofocas dos políticos. E a discussão hoje em dia tende para um humor, também para o escracho. O que contribui com a política nacional? Sempre contribuiu, né? Enfim, não tenho nenhuma identificação a nível político, mas isso vem desde do regime militar. Você via na produção musical do Chico Buarque, por exemplo, quando ele falava a brincadeira do cálice com o cálice, como se fosse uma crítica velada aos arroubos autoritários daquela época. Então sempre foi uma forma de você aliviar o ambiente e expor as contradições dos políticos aí que nos governam. E não tem arma mais poderosa e sedutora do que um humor bem feito, quando você consegue replicar de fato as contradições e os excessos dos personagens. É isso que eu tento sempre me ater. Você consegue penetrar até o olhar mais intransigente, mais dogmático, você consegue penetrar com humor e consegue, romper esse tipo de barreira. Sempre foi uma forma de que eu sempre usei esse artifício para sempre trazer leveza por onde eu passei e sempre foi uma forma de criar laços. Então sempre enxerguei dessa forma. E essa crítica satírica, ácida, sempre foi muito presente aí nos anais do tempo e assim há de permanecer. Muito bem. Apesar de que, quem diria, e não posso deixar de constatar isso, também é um dado objetivo da realidade, infelizmente, mas muitos dos apoiadores do atual presidente, que se elegeram no combate implacável contra a ditadura do politicamente correto, hoje em dia se verifica que eles são os maiores floquinhos de neve, né? Que não conseguem aturar uma piada sequer, que ninguém possa ousar mover uma vírgula contra o presidente, que já é taxado de traidor oportunista, que quer trair, que não tem o avanço da nação em mente, né? Então, é um desdobramento bem, curioso aí que aconteceu. Escuta, uma última perguntinha bem rápido, 30 segundos da tua resposta. Eu vejo que você acompanha muito política americana, né, cara? Verdade. Você gosta mesmo disso? Sempre foi um hobby, Paulo. Desde sempre me informando, acompanhando assiduamente. E ano de eleição é sempre mais e mais acalorado, né? O noticiário fica frenético e é um ano absolutamente atípico. As convenções republicanas e democratas no final de agosto já foram definidas que vão se dar num formato virtual e realmente vem chumbo grosso. Como que o por aí. Trump está esperando?